pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e com o tema de hoje, entenda as suas necessidades emocionais. Pois é, você sabia que você tem necessidades emocionais básicas? E eu quero te dizer que elas têm o mesmo nível de importância do que suas necessidades fisiológicas, se você não sabe disso. Bom, é sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje em nosso vídeo e eu quero te dizer também que essas necessidades são as responsáveis pelo seu bem-estar ou seu mal-estar e que, por sinal, quando há a violação dessas necessidades, isso acaba gerando sério problema em nossos relacionamentos. Pois é, vamos fazer a leitura que nós encontramos lá no livro de Salmo, no capítulo 42 e no versículo 11, que diz assim: Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Observe bem nesse versículo bíblico, o rei Davi nos ensina algo muito importante. Nos ensina a fazer alguns questionamentos com relação às nossas emoções. Você tem esse hábito de questionar a sua alma, as suas emoções? Pois é, o rei Davi, ele fez isso aqui nesse versículo, porque nós precisamos conhecer e em muitos momentos questionar o tipo de emoção que vem ao nosso interior. E por esse motivo, no vídeo de hoje, nós vamos falar justamente sobre necessidades emocionais básicas. Segundo um pesquisador e psicoterapeuta chamado Klaus Grau, ele era um pesquisador alemão, tá? E ele fala a respeito dessas 4 necessidades emocionais básicas e o quanto elas interferem em nossas vidas. Bom, ele fala sobre essas necessidades abordando o seguinte: você vai perceber que todas as vezes que você não teve o suprimento dessas necessidades emocionais básicas que precisam ser supridas nos primeiros anos de sua vida, na sua primeira infância até os 7 anos, você vai perceber que elas acabam influenciando na sua vida adulta, nos seus relacionamentos. Bom, e a primeira delas que nós vamos conversar aqui hoje é a necessidade de conexão. O que acontece? Quando os pais, eles são negligentes, quando os pais são aqueles pais que maltratam a criança, ou então é aquele pai que, por exemplo, tem vários filhos e acaba não dando a devida atenção a esses filhos por conta da sobrecarga, por conta do trabalho, acaba-se que tendo um problema muito real com relação à conexão. A criança, ela precisa, nos primeiros anos de vida, desenvolver essa conexão. E quem vai fazer isso é justamente os seus cuidadores, os seus pais. Só que quando isso não acontece, há um problema. Um problema em que essa criança, quando estiver adulta, ela vai ter dificuldade ou de desenvolver vínculos afetivos, ou então ela se torna um adulto extremamente carente, extremamente dependente. Um exemplo que eu vou citar aqui para vocês. Você já viu pessoas, ou então você mesmo, é uma pessoa que tem dificuldade em quebrar ciclos, ou então dificuldade em terminar relacionamentos? Eu quero te dizer que provavelmente isso acontece porque a sua necessidade de conexão, ela não foi suprida na sua infância. Uma segunda necessidade que esse autor ele fala que a criança, ela precisa desenvolver a sua autonomia e controle. Olha só, quando os pais, eles são muito super protetores ou muito controladores, aqueles pais que têm limites muito rígidos, acaba não permitindo com que a criança desenvolva a sua autonomia. Observe que tem um momento que a criança, ela tem algumas falas que diz assim: deixa que eu faço isso, que ela não quer que nenhum adulto a ajude. É justamente o tempo em que ela precisa desenvolver a sua autonomia e o adulto precisa dar a ela a oportunidade de sentir essa necessidade
suprida, em que ela está ali desenvolvendo algo sozinha, porque isso é algo importante para o desenvolvimento de uma criança. Então, por quê? Observem bem, a autonomia equivale ao quê? Equivale ao controle, e o controle equivale à segurança. Então, observe bem, quando uma criança não desenvolve a sua autonomia na primeira infância, ou é ensinada no desenvolvimento da autonomia, ela vai se tornar um adulto o quê? Inseguro. E por se tornar inseguro, muitas vezes, esse adulto acaba por estar querendo controlar, na verdade, determinadas situações. Mas por quê? Porque ele se sente inseguro, porque ele, na verdade, ele quer o quê? Ter segurança. Então, se você é alguém muito controlador, provavelmente você teve pais muito rígidos ou então super protetores. Então, ou você acaba sendo aquela pessoa que duvida da sua capacidade, ou você acaba sendo aquela pessoa que tem sede por poder, por domínio. Mas essa sede por poder e por domínio é justamente porque você sente uma insegurança, porque não foi desenvolvida essa necessidade de autonomia na sua infância. Uma próxima necessidade que nós observamos é a necessidade de prazer. Observem bem, quando os pais eles acabam por ser muito permissivos ou então eles limitam muito a criança, ela acaba por não desenvolver muito bem essa necessidade de prazer. E aí o que acontece? Você precisa entender o seguinte, ó, nos primeiros anos de vida de uma criança, o pai ele precisa suprir a criança. A criança ela não pode ter essa sensação de desprazer, isso nos primeiros anos de vida. Mas depois, a criança precisa ter o seu prazer frustrado. Por que isso precisa acontecer, Alexandra? Porque a criança ela precisa entender que ela tem que ter um equilíbrio entre momentos de prazer e momentos de desprazer. A criança ela precisa aprender o seguinte, que essa questão de prazer e desprazer está profundamente ligado às suas emoções. Então, o seu sistema de motivação, o seu ato para fazer algumas coisas está muito ligado a essa questão do prazer e do desprazer. Só que olha o seguinte, o que acontece? A criança precisa aprender a tolerar a frustração. Por quê? Se essa necessidade de prazer não for ensinada, desenvolvida, na verdade, na infância, essa criança se torna um adulto ou compulsivo, ou que quer realmente fazer só aquilo que lhe causa prazer, ou então vai ser aquele adulto que vai se abster totalmente da questão do prazer. E isso traz problemas, gente. Isso vai trazer sérios problemas para esse adulto. Então, tudo na vida precisa ter um equilíbrio. Nós precisamos entender que vai ter momentos em que realmente eu vou ter a satisfação dos meus desejos, dos meus prazeres, mas quando isso não puder acontecer, eu também vou precisar entender que vai ter coisas que infelizmente vai me causar desprazer. E eu, enquanto adulto, eu preciso ter esse entendimento, certo? Então, a última necessidade que esse autor fala é a necessidade de autoestima e reconhecimento. Olha só, gente, quanto nós precisamos dessa questão da autoestima e do reconhecimento e o quanto isso precisa ser bem desenvolvido na nossa infância, porque senão, gente, a gente vai ter uma série de problemas quando chega na nossa fase adulta. Então, olha só, entenda bem, se uma pessoa ela não nos reconhece, o que acontece? A gente não tem como desenvolver, estabelecer vínculos com essa pessoa. Tem um autor chamado David Chartres, ele fala sobre um conceito de autoestima espelhado que acontece na infância. Como é que a criança vai desenvolvendo autoestima? Tem aqueles momentos em que a mãe, ela sorri para o bebê, fica de frente do bebê e começa a sorrir para ele. Gente, isso é muito importante para uma criança.
Você não sabe o quanto. Isso é bom para a autoestima da criança. Então, quando a criança olha para a mãe sorrindo, na verdade, é como se ela estivesse diante de um espelho. É como se ela sentisse que a mãe estava reconhecendo ela, que está gostando das atitudes dela. Então, nesse momento, essa criança está sendo desenvolvida no emocional dessa criança a sua autoestima, porque ela entende, olha, minha mãe me reconhece, olha como ela está sorrindo para mim. Então, nesse momento, vai se desenvolvendo no interior dessa criança, no emocional dessa criança, justamente a sua autoestima. Por quê? A autoestima, se você não sabe, ela é o epicentro da nossa psique. Então, os recursos mentais nossos se alimentam dela, mas também problemas quando ela foi danificada. Então, quando não houve isso na fase dos primeiros anos de vida de uma criança, ela acaba por não desenvolver bem essa autoestima. Então, o que vai acontecer? Se eu não tenho minha autoestima desenvolvida, se eu não tenho esse reconhecimento desenvolvido, quando chegar na fase adulta, eu vou querer o quê? Eu vou querer reconhecimento. Se as pessoas não me reconhecerem, isso vai gerar um problema tão grande quando a pessoa crescer. Então, você observa pessoas que buscam reconhecimento, pessoas que buscam aplausos, elogios. Se essas pessoas ficam muito mal quando elas não têm isso, gente, eu quero te dizer que o problema foi porque essa necessidade não foi suprida na infância dessa pessoa. Então, observe algo importante. Eu vou dar um exemplo para vocês como é que isso acontece nos relacionamentos e como isso gera problema. Então, eu trouxe aqui o exemplo, um caso de um casal chamado Miguel e Selma. Esse casal estava passando por um momento de crise muito grande no relacionamento, tá ao ponto que estavam quase que por se separar mesmo. Por quê? O que acontecia? Todas as vezes que Miguel pedia para Selma comprar um refrigerante ou algo para ir no supermercado e que Selma chegava em casa e que Selma esquecia de comprar isso para o Miguel, gente, isso era motivo de grandes brigas. Mas brigas horríveis. Miguel era super agressivo com Selma e ao mesmo tempo Selma acabava por ficar chorando, por reclamar da grosseria de Miguel. Isso estava gerando muitos problemas no relacionamento. Aí você me pergunta, bom, Alexandre, onde é que entra a questão dessas necessidades? Então, bom, eu quero te dizer que o problema é que tanto Miguel quanto Selma tiveram problemas no desenvolvimento de algumas de suas necessidades básicas emocionais. Então, por exemplo, o Miguel, ele teve muitos problemas com relação ao desenvolvimento da necessidade de autoestima e reconhecimento por parte da sua mãe. A sua mãe, ela não desenvolveu muito bem essa necessidade de autoestima e reconhecimento. Então, o que acontecia? Todas as vezes que Selma esquecia algo que Miguel pedia para ela, acionava um gatilho em Miguel. Então, qual era o sentimento, quais eram as emoções que vinham ao interior de Miguel? É que, olha, eu não sou reconhecido, as pessoas não se importam comigo. Então, o que era acionado era essas emoções em Miguel. Então, essa necessidade que não tinha sido suprida na infância é que engatilhava as brigas entre Miguel e Selma. Então, o que acontece? Miguel tinha que entender o seguinte, que o problema não estava em Selma. Olha só, gente, o esquecimento de um refrigerante. Será que seria um motivo para uma briga tão feia, inclusive muito agressiva? Na verdade, o que era? O problema estava com a mãe de Miguel, que não supria essa necessidade para Miguel. O problema não estava com Selma. Então, a partir do momento que Miguel entende a respeito das necessidades emocionais básicas, quando houver situações como essa, Miguel vai até ter a oportunidade de lembrar que isso aconteceu lá na minha infância. Então, na verdade, o que eu estou querendo da minha esposa é que ela supra a necessidade que a minha mãe não supriu na minha infância.
E o que que acontece? Da mesma forma, no caso de Selma, a autoestima dela e a autonomia dela também não foi bem desenvolvida. Como os pais dela não desenvolveram bem a autonomia dela, ela acabou se tornando um adulto que tinha muita dúvida com relação às suas capacidades. Então, todas as vezes que Miguel tratava ela com agressividade, o que que acontecia? Ela vinha, realmente eu sou uma pessoa que eu não tenho capacidade, eu sou uma esquecida mesmo, eu não presto atenção nas coisas. Então, olha só. Então, Miguel acionava nela justamente essa necessidade de autonomia que não foi desenvolvida. Essa questão também da autoestima dela, que também não foi desenvolvida na infância. Então, nessa hora, Selma teria a oportunidade, se ela entendesse dessas necessidades emocionais, ela, no momento, ela poderia lembrar, não, eu tô me sentindo assim, é porque faltou isso na minha infância. Então, na verdade, o problema não tá com Miguel, foi os meus pais que não supriram isso. Então, quando a gente começa a ter consciência dessas necessidades emocionais básicas e observar que quando há um problema nos nossos relacionamentos, observa se uma dessas necessidades não foram afetadas. Porque se alguma delas foram afetadas, você vai começar a observar e você vai lembrar, o problema não está no outro. O problema está na minha necessidade emocional que não foi suprida na minha infância e estou querendo buscar no outro, gente. Então, olha só como isso é sério. Então, quando a gente tem conhecimento sobre isso, eu vou ter a oportunidade de mudar o quê? Os padrões psicológicos que foram estruturados no meu interior. E aí, a partir daí, eu vou começar a fazer como o rei Davi. Eu vou começar a questionar minhas emoções. Bom, por que eu estou me sentindo dessa forma? Não, eu não posso me sentir dessa forma porque agora eu sou adulto, eu não sou mais criança. Porque essas necessidades precisariam ter sido supridas na infância. Eu não posso ficar buscando essas necessidades agora na fase adulta. Eu sou um adulto e eu preciso o quê? Agir como uma pessoa adulta. E não colocar no colo do outro a responsabilidade pelo suprimento das minhas necessidades emocionais. Aí, porque isso vai gerar desconforto em mim e vai gerar desconforto no outro. Olha só a seriedade disso. Então, você, a partir desse entendimento dessas necessidades, analisa que necessidades, uma dessas 4, que não foi suprida na sua infância, ou então 2, ou então 3, ou então todas não foram supridas. Então, você tem que começar a questionar quando vier situações como aqui o Davi fazia. Ele começou a sentir determinadas tristezas, ele começou a questionar. Então, comece a questionar essas emoções que vêm ao seu interior. E você não é obrigado a se conduzir por elas. Porque eu tenho certeza que isso vai ajudar demais nos seus relacionamentos. Então, se você entende a importância desse vídeo, eu te peço para você compartilhar com mais pessoas. Não deixe de curtir o nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo. Tchauzinho!